paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho agora a respeito da nossa lição 7. Estamos no quarto trimestre de 2024, já no finalzinho do trimestre, cujo título da nossa revista é As Promessas de Deus, né? E estamos aqui para falar hoje sobre a promessa da proteção divina. A promessa da proteção divina nos traz como texto áureo o Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A nossa verdade prática nos diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. E vamos começar falando hoje, tomando como base a nossa verdade prática. Se atentarmos para a afirmação que a nossa verdade prática nos traz, nós temos três elementos aqui que nos vai ajudar a entender melhor a nossa lição e também fazer uma conexão com as lições que nós já estudamos no decorrer do trimestre. Deus promete. O que significa promete? Então, a palavra promete vem do verbo prometer, que está ligada ao substantivo promessa, que é uma afirmação ou um compromisso assumido por Deus, que ele faz para conosco e significa um compromisso que, na hora em que foi proferida a promessa, ele ainda não aconteceu. Ele se faz. É uma promessa que se faz para frente, que diz respeito a um fato futuro. E isso é o que nos traz esperança. Saber que Deus nos faz uma afirmação que ainda não aconteceu, mas que Ele é poderoso para cumprir. Ele nos traz, então, nesta lição, uma promessa de proteção. E o que significa a palavra proteção? Embora ela seja bem utilizada por nós, vamos aprofundar um pouquinho o sentido da palavra proteção. Proteção diz respeito a um cuidado especial com alguém que é considerado frágil. Proteção em abrigo, proteção em aquilo que nos fornece defesa contra algo perigoso. Proteção é socorro, é amparo, é auxílio. Que maravilha, né, irmãos? Esta promessa maravilhosa de um cuidado especial de Deus para com a nossa vida, um cuidado para nos guardar, nos proteger, nos defender, nos socorrer, nos amparar. Porém, essa promessa, ela tem algo aqui específico. A promessa de proteção divina é a todos os que são fiéis à sua palavra. E isso nos diz que a promessa de proteção, ou da divina proteção, ela é uma promessa condicional àqueles que são fiéis. Significa que, para que a promessa se cumpra em nossa vida, essa promessa depende das atitudes e do comportamento e dos comportamentos que nós, como seres humanos, tivermos para com Deus, para com a palavra de Deus, para com a verdade de Deus. E eu elenquei aqui, embora haja vários, eu elenquei aqui 3 elementos fundamentais para que a promessa condicional de proteção divina se cumpra em nossa vida. A primeira condição é amar a Deus, o que nos leva a crer que quem ama, confia, crê, espera. Guardar a palavra de Deus, então é preciso que o tempo todo essa promessa esteja diante de nós, que façamos uso desta promessa que está guardada em nosso coração e que nós tomamos ciência dela pela leitura e pela prática da palavra de Deus. E o terceiro elemento aqui é viver em obediência. É preciso que a gente esteja ligado, firmado, obediente, submisso à palavra de Deus para que ela se cumpra. Dito isto, então, vamos fazer o cruzamento aqui com o nosso texto áureo, a nossa verdade prática com o nosso texto áureo. No Salmo 91, versículo 1, nós temos uma promessa condicional de Deus aqui, que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É a condição. E nós temos uma promessa de proteção. À sombra do Onipotente descansará. Nós estaremos guardados, descansados, abrigados e protegidos à sombra do Onipotente se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo.
E aí a gente olhando para o nosso textuário, que se encontra no mesmo salvo, desculpe, no mesmo salmo, nos versículos adiante, nós temos no Salmo 11 o nosso textuário que nos traz uma promessa maravilhosa, que nos diz, porque aos seus anjos, porque estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando, portanto, à sombra do Onipotente, o Onipotente Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, por causa desta promessa maravilhosa e por estarmos descansando e abrigados no esconderijo de Deus, podemos desfrutar desta promessa maravilhosa de proteção que nos traz o texto áureo. Cruzando ainda, mais uma vez, com a nossa leitura em classe, porque o entendimento da lição, queridos, vocês sabem bem, passa por todas as leituras que nós vamos fazendo e pelas ideias que nós vamos relacionando em todo o decorrer da nossa revista, passando prioritariamente pelos textos bíblicos. Então, ainda, né, na nossa leitura em classe, nós temos o quê? O desmembramento ou o detalhamento desta promessa de proteção em que encontra-se no Salmo 91, no versículo 1, né? Habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, nós entendemos, né? E aceitamos e cremos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, lá no versículo 2. E no versículo 3 nos diz, ele nos livrará. No 4, ele te cobrirá. Ele, no 5 diz, não temerás. No 7 diz, 1000 cairão ao teu lado e tu não serás atingido. Então, o livramento, a promessa de proteção pela cobertura de Deus, a cessação do temor, não ficaremos temerosos e nós não seremos atingidos. Então, essa promessa, ela tem todos esses desdobramentos que a nossa leitura em classe nos traz. Também, a segunda parte da nossa leitura em classe, que encontra-se em Efésios no capítulo 6, também nos traz uma condição para que possamos desfrutar dessa proteção divina. E a condição é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não diz aqui que a gente deve confiar na nossa própria força, porque nós não temos essa força, né? Contra o inimigo. E no versículo 11, a segunda condição que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. No 13, tomai a armadura de Deus. Então, fortalecer, se revestir e tomar a armadura de Deus. São as condições para que a promessa de proteção se cumpra em nossa vida. E a promessa, qual é? Se nós estivermos fortalecidos, revestidos e de posse da armadura de Deus, nós podemos ficar firmes contra as ciladas do maligno. No 13 diz assim: para que possais resistir no dia mau. E no 16, para poderdes apagar todos os dardos inflamados. Então, irmãos, promessa maravilhosa, mas nunca podemos nos esquecer na nossa caminhada que essa promessa é condicional. Precisamos, essa promessa precisa que o homem se posicione para que Deus possa agir. Então, vamos nos esconder em Deus, vamos nos fortalecer em Deus e vamos nos revestir e tomar posse da armadura de Deus para que possamos desfrutar dessa maravilhosa promessa de proteção. A introdução da nossa lição, no tópico 1, ela nos faz recordar algumas características e nos traz à memória quem é o nosso grande inimigo, do qual Deus nos protege: o diabo. O inimigo que se apresenta contra nós é um ser espiritual. O próprio texto de Efésios 6 e 12 nos diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, nós temos que lutar uma batalha no campo espiritual. Os ataques de Satanás são eminentemente de natureza espiritual. Esse adversário maligno, ele não descansa. Ele sempre vai atacar o homem de várias e diferentes formas. Pedro já nos alerta aqui no texto da primeira carta, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 8. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Então, o tempo todo, nós temos que estar escondidos em Deus, porque o inimigo não descansa.
Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue no campo espiritual, contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. É o que o texto de Efésios 6:12 nos diz. Esse inimigo do homem, o diabo ou Satanás, de natureza espiritual, é caracterizado na Bíblia de várias formas. Mas eu trouxe aqui 3 tópicos para a gente só trazer à nossa memória. É caracterizado como um anjo de luz, ou seja, ele finge ser bom para enganar as pessoas, para que elas façam o que ele quer, em vez de obedecerem a Deus. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, diz que o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. E em Apocalipse 12:9, diz que o diabo, chamado Satanás, ele engana a todo mundo. Então ele finge o tempo todo e ele engana as pessoas. Ele também é um ser inteligente e astuto. Por isso precisamos sempre estar firmes e alerta, buscando estar escondidos em Deus. Ele elabora planos, artimanhas, armadilhas para fazer as pessoas desobedecerem a Deus e cederem às obras da carne. Efésios 6:11, que está lá na nossa leitura em classe, nos diz que precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o terceiro tópico nos diz que o inimigo das nossas almas é um ser que induz a soberba e a cegueira espiritual. Ele engana as pessoas, fazendo-as se sentirem superiores e únicas responsáveis por sua vida, levando-as a viverem alheias ao plano da salvação de Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, ainda na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, este inimigo é um inimigo que tem força, que tem poder e ele é um ser dissimulado. O tempo todo ele bate contra nós, ele vem contra nós desta forma. Tomando Efésios 6, nós podemos visualizar quem são os nossos inimigos. E a nossa revista nos traz aí um detalhamento. Quem são esses inimigos que pertencem ao império das trevas? Colossenses 1:13, na nova revista atualizada, a Almeida Revista e Atualizada, nos diz que esses nossos inimigos são organizados em um império das trevas. Então lutaremos e lutamos cotidianamente contra principados, contra governos do mal, contra potestades, contra poderes malignos, contra os príncipes das trevas deste século, que são os demônios em posição de liderança, e lutamos também contra as hostes infernais da maldade, que são as legiões de demônios. Elas são hostes espirituais, preparadas para destruir a vida espiritual do crente e para, numa tentativa de minar e destruir as forças espirituais da igreja. Então, veja, a nossa luta não é contra um inimigo qualquer, é contra um inimigo poderoso e organizado. Então, nós podemos entender que os nossos inimigos são numerosos e organizados, se compõem por meio de uma hierarquia de cargos e funções lideradas por Satanás. E essa atuação coordenada deste império das trevas tem propósitos definidos e estratégias estruturadas, visando sempre seduzir os homens para o reino das trevas. Entretanto, embora nós vivamos nesta guerra constante, não devemos temer o inimigo. Por que nós não devemos temer e nem fraquejar? Porque neste tópico 3 aqui, que eu falo sobre a caracterização do inimigo, eu coloco um elemento importante. Entretanto, com Jesus, não devemos temer esses nossos inimigos. Porque diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glórias a Deus por isso. Santo Deus, maravilhoso. Então, queridos, maior é o que está conosco. Abrigados neste maior, escondidos nesse maior, nós podemos vencer o inimigo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas temos amparo de Deus para esta batalha. Ele não nos deixou só. Quem é esse maior que está conosco? É um Deus onipotente,
um Deus todo-poderoso, ele é o Altíssimo, o Deus que governa tudo, o Deus maior do que qualquer ameaça e perigo. Jó nos diz lá no capítulo 11, no versículo 8 e 9, que a sabedoria de Deus ela é mais elevada do que os céus. Ela é mais profunda do que o abismo. A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. E é esta onipotência de Deus que é a base doutrinária para a proteção divina, para a nossa proteção divina. É o que nos traz o tópico 2 no item 3 lá da nossa revista. Pela onipotência de Deus. É nesse contexto que nós podemos ter segurança de que, em Deus, nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados debaixo das promessas de proteção. Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, em Deus nós estamos escondidos. Não devemos temer o mal, nem mandingas, nem encantamentos, nem obras preparadas contra nós, porque Deus é o Deus que nos livra e que nos guarda. Amém? Coisa maravilhosa é isto. Além de nós estarmos abrigados debaixo dessa potente proteção de Deus, e ainda por meio dessa proteção, Deus nos disponibiliza armas para vencermos esta batalha. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, 10 e 11, principalmente no 11, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Deus nos dá armas, mas para isso temos as condições aqui, né? Fortalecermos no Senhor, na força do poder de Deus e revestirmos da armadura que Deus nos dá. Então, já somos vestidos de salvação e por estarmos vestidos de salvação, podemos agora nos revestir de toda a armadura de Deus. E lá no versículo 13 a 17, em Efésios, Paulo vai detalhando a nós todas as peças que fazem parte dessa armadura de Deus. Vamos recordar. Em poucas lições e revistas passadas, a gente estudou um pouco sobre as armas espirituais na revista A Carreira que nos está proposta. Então, nós podemos aqui recordar. Então, a primeira peça da nossa armadura é o cinto da verdade. O que era o cinto na armadura, né, do soldado? Era uma tira de couro usada na cintura e tinha 3 finalidades: fixar a parte frontal da armadura, proteger os órgãos reprodutores e o aparelho digestivo, são órgãos vitais, e sustentar as outras peças da armadura e as armas que os soldados carregavam. Isso nos fala sobre a necessidade do cristão de ter a sua fé firmada na verdade da palavra, para não ser seduzido pelo engano e pela mentira. Então, vamos nos atar à palavra de Deus como um cinto que nos dá firmeza e fortaleza. A segunda peça, a couraça da justiça. O que era essa couraça? Era uma peça de muita resistência que cobria o corpo do soldado pela frente e pelas costas, protegia o seu tórax, onde se encontra o coração, o centro da vida. Isso nos fala figurativamente que ao tomarmos a armadura de Deus, ele protege o nosso homem interior, o centro da nossa personalidade, da nossa vida mental e espiritual. O que significa que o cristão deve estar arraigado na retidão da justiça de Deus. Por meio da justificação em Jesus Cristo, nós fomos justificados e protegidos. O nosso homem interior está transformado. Somos portadores de um novo coração reto, justo, justificados em Jesus Cristo. Por isso devemos viver reta, justa e piamente pela palavra de Deus, para que o maligno não nos toque, para que possamos desfrutar da proteção divina. A terceira peça são os calçados. Os calçados na preparação do Evangelho. Então, estejamos calçados desse calçado da preparação do Evangelho. O que eram os calçados? Eram sandálias usados pelos soldados para protegê-los na caminhada, no dia a dia, na ida, no percurso para os locais de combate. Eram também usados para protegê-los na batalha e na caminhada dos espinhos e da dureza do solo. A vida cristã não é uma vida de facilidades, é uma vida de espinhos e de dureza, mas calçados na preparação do Evangelho da paz,
Nós estamos diante do Senhor e podemos levar com firmeza o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essas sandálias que firmavam os passos e mantinham os pés dos soldados protegidos durante as batalhas é o Evangelho de Jesus, né? Que nos dá esta segurança, que é o alicerce da nossa caminhada. Então, nos fala da nossa postura diante da tarefa de levarmos a mensagem da salvação aos pecadores. E como que a gente faz? Como é que a gente calça estes calçados da preparação do Evangelho? Devemos estar alicerçados na oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra. Devemos viver o que nós pregamos. Devemos ser exemplo de conduta da nossa vida cristã. Devemos estar sempre alerta e sempre aproveitando as oportunidades para resgatarmos alguns do fogo, como está escrito lá em Judas 1:23, cumprindo o propósito da grande comissão, que está lá em Mateus 28:19-20. A quarta peça, o escudo da fé. Então, o escudo era uma arma de proteção usada pelos soldados romanos, que era longo e cobria da cabeça aos pés. O escudo da fé é uma das principais armas de defesa do cristão. Da cabeça aos pés, estamos protegidos. Sempre, ele sempre, né? Esse escudo, ele sempre tem que estar em ação para apagar os dardos inflamados do maligno, que é uma arma de menor porte do que uma lança, e ela não é tão letal, mas ela fere e ela machuca e ela magoa, né? Então nós precisamos estar preparados, escondidos por trás desse escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que estejamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, precisamos estar com a nossa fé em ação. Porque a Bíblia nos diz também lá em Hebreus 11:6 que para que possamos estar pertinho, escondidos debaixo das mãos de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, vamos exercitar a nossa fé. Vamos levantar contra o inimigo o escudo da nossa fé. A quinta peça é o capacete da salvação. Revestido, né? Esse capacete era revestido na vestimenta do soldado por feltros ou por esponja. E ele protegia a cabeça dos soldados dos golpes das armas de combate no corpo a corpo e das flechas atiradas à distância. Isso fala a respeito da proteção da nossa mente, o centro da nossa personalidade, da nossa vida mental e espiritual. Deus, com o capacete da nossa salvação, nos blinda contra os argumentos, as filosofias e as ideias que Satanás lança sobre nós para se opor ao verdadeiro conhecimento de Deus. Segundo Coríntios 11:3, na versão NVI, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, vamos nos revestir da salvação, da realidade da salvação, das bênçãos da salvação, para que possamos nos sentir e estarmos, né? Não só sentir, mas estarmos protegidos contra a corrupção da nossa mente, principalmente nos dias modernos, cuja armadilha do diabo tem trabalhado muito na mente das pessoas, dos seres humanos e dos cristãos. Então, precisamos estar muito alerta e preparados e guardados com este capacete da salvação em nossa mente. A sexta peça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do romano era uma espada de 2 gumes. Ela era capaz de perfurar e cortar em ambos os sentidos. A sua lâmina era longa e ficava presa ao cinto, no lado direito, na região da cintura do soldado. Então é preciso que com o cinto a gente consiga, o cinto da verdade, né? A gente consiga atarracar bem a espada do Espírito, né? E isso nos fala que a palavra de Deus, sendo mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, conforme está escrito lá em Hebreus 4:12, nos fala que ela é capaz de nos defender e também de atacar o inimigo das nossas almas. Ela é capaz de nos mostrar a salvação e de nos mostrar também
se nós não estivermos, né, com o capacete da salvação bem ajustado, podemos entrar em condenação. O inimigo, trabalhando, pode nos condenar. Porém, Jesus nos deixou o maior exemplo de como combater as ciladas do inimigo com a palavra de Deus. Em Mateus 4, de 1 a 11, nós temos um belíssimo exemplo de como Jesus reagiu frente ao ataque de Satanás. Ele usou a espada do Espírito, que é a palavra, dizendo e combatendo o tempo todo: está escrito, está escrito, está escrito. Glórias a Deus. Que possamos ter a palavra de Deus escondida no nosso coração. E quando o inimigo se apresentar a nós, possamos, a exemplo de Jesus, dizer: está escrito. Glórias a Deus. E aí, nós temos para encerrar essa questão da armadura de Deus, qual é a costura e a eficácia da armadura de Deus? Como é que se costuram todos esses elementos e como é que se organiza todos esses elementos e como eles se tornam eficazes? O versículo 18 da carta aos Efésios nos diz: orando em todo o tempo. É dessa forma. Com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica. Então, as peças da armadura de Deus são interdependentes e necessárias. Precisamos tomar toda a armadura de Deus. Lá no versículo 13 de Efésios, Paulo nos diz: não é apenas só o capacete, uma das partes, ou só o cinto, ou só a couraça, mas todas as peças precisam estar ajustadas, precisam estar harmonicamente ajustadas e costuradas pela oração e pela vigilância, com toda a perseverança, buscando o revestimento do poder de Deus para que possamos manejarmos bem esta armadura de Deus e as armas que Deus nos dá. E para que possamos, segundo Paulo diz, resistir no dia mau e ficar firmes. Mesmo nesse conflito e nessa batalha diária contra os nossos inimigos, no tempo presente, o Senhor já nos garante a vitória enquanto igreja de Cristo. Ele diz: a maior promessa de segurança para nós é proferida pela própria boca do Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa! Ao que vencer, terá a vida eterna com Deus no céu. Nunca mais se apartará de Deus. Então, ao que vencer e ao que permanecer. E eu trouxe aqui para contribuir com vocês uma nota escrita lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, que eu vou ler aqui rapidinho com vocês, só para referenciar o que eu estou dizendo aqui. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, enviados por Satanás, né? Isso aí é um grifo meu, a igreja não será destruída. Glórias a Deus por isso. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberanos, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que, no decurso da história da redenção, permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo. Glórias a Deus. Oxalá, meus irmãos, que nós, que estamos vinculados à Igreja de Cristo, possamos fazer parte deste remanescente fiel. Que não sejamos enganados pelas astutas ciladas do inimigo, nem enredados por nenhuma falsa doutrina, que tanto está presente nos nossos dias, na Igreja do Senhor, inclusive. Então, queridos, vamos orar, vamos nos revestir, vamos buscar para que essa promessa de proteção nos alcance e para que sejamos remanescentes da igreja verdadeira de Cristo na Terra. Mesmo isso já no tempo presente. E no final dos tempos, Deus promete aniquilar todo o império que opera para o mal. Lá em 1 Coríntios 15, do 24 ao 26, diz assim: depois virá o fim, quando o Deus Pai aniquilará, né, todo o império e toda a potestade e força. Diz assim:
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando Jesus houver aniquilado todo o império e toda a potestade da força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Glórias a Deus por isso. Então, ao final dos tempos, seremos verdadeiramente, eternamente livres do mal. Glórias a Deus por isso. A promessa de proteção divina se cumprirá na sua totalidade. E na conclusão dessa nossa fala, espero não ter cansado os irmãos muito, né? Mas é uma aula, queridos, muito estimulante, que nos traz força e coragem. Eu me senti revigorada ao estudar para trabalhar essa aula aqui com vocês. Conclusão. Primeiro, não devemos viver em temor contra as forças do nosso inimigo. Embora sejamos frágeis, mas o Senhor nos protege de todo mal. Quando o inimigo vem contra nós, Deus avora contra ele a sua bandeira e ele tem que recuar, como diz a palavra de Deus em Apocalipse 59, 19. O segundo ponto da minha conclusão: se nós nos sujeitarmos a Deus, como diz Tiago 4:7, resistirmos ao diabo, usando de toda a armadura de Deus, ele fugirá de nós. É ele, o diabo, quem fugirá de nós. Nós não precisaremos estar escondidos, mas é ele quem fugirá de vós. Porém, irmãos, um alerta aqui para mim e para todos nós. Não podemos inverter as ações. Não podemos resistir a Deus e sujeitarmos-nos ao diabo, porque a promessa fica completamente invalidada. Então, pela misericórdia de Deus, sujeitemo-nos, pois, a ele, resistamos ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de nós. E o terceiro tópico, para finalizar mesmo, eu queria deixar uma palavra de ânimo para nós. Em momentos de luta, de batalhas e de angústias, sabemos que quando estamos fracos, ele, o nosso Deus, é forte e poderoso. Podemos nos refugiar nele, como nos diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Glórias a Deus por este Deus tão maravilhoso a quem nós servimos. Deus abençoe a aula de vocês e que vocês possam transmitir aos seus alunos esta energia do céu, esse revigorar de forças para combatermos contra as forças do mal. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.